Olá, pessoal, bem-vindos novamente a mais uma aula de imunologia, Introdução à Imunologia, e hoje nós faremos um breve relato sobre a perspectiva histórica da imunologia. Então, a gente vive cercado, o ser humano vive cercado de micro-organismos, e muitos desses micro-organismos eles causam doença. A gente está sempre numa exposição contínua em relação a esses micro-organismos, mas raramente, esses micro-organismos causam alguma doença no nosso organismo, no nosso corpo. Então, a imunologia ela é capaz de responder como que o corpo vai se defender a esses micro-organismos, quando a infecção ocorre e como o corpo vai eliminar o invasor e depois se recuperar. E vai responder também por que os seres humanos eles desenvolvem imunidade duradoura a muitas doenças infecciosas, encontrada uma vez, e a superam. Então, como a gente já viu, falando sobre o que seria imunologia, imuno significa imunidade e logia significa estudo. Então, a imunologia ela vai procurar estar respondendo essas perguntas que nós fizemos inicialmente. Então, a imunologia ela vai estudar o sistema de defesa do corpo contra essas infecções. Então, essa disciplina ela se desenvolveu a partir das observações de vários indivíduos, que se recuperaram de certas doenças infecciosas e que depois de expostos a essas doenças, eles estariam protegidos. Então, já lá em 430 a.C., o Tucídides, que era um historiador da guerra do Peloponeso, ele já conseguiu descrever uma praga, em Atenas. Ele diz que somente aqueles que se recuperavam da praga, eles poderiam cuidar dos enfermos porque não contraíam a doença uma segunda vez. Então, os turcos e os chineses, lá no século XV, eles tentaram induzir a imunidade. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo com a doença, ou seja, com o micro-organismo que causa a doença chamada de varíola, que é uma doença fatal, e que quase 30% das pessoas que se acometem a essas doenças, poucas delas ficam, ou seja, 30% delas ficam o quê? Desconfiguradas. Então, essa doença, a varíola, ela causa feridas, feridas no corpo todo. E depois essas feridas ficam secas, e o que eles fizeram? Eles utilizaram essas feridas secas, pedaços dessas feridas secas, nessas feridas iriam conter um micro-organismo que causa a varíola, e fizeram o quê? Fizeram com que esses pedaços de feridas secas fossem inaladas, ou então eles pegaram pedaços dessas feridas secas e inseriram em pequenos cortes na pele das pessoas. Então, essa prática, essa técnica que eles fizeram, eles chamaram de variolação. Então, a Lady também, em 1918, a esposa do embaixador britânico lá em Constantinopla, o que ela fez? Ela fez essa técnica da variolação em seus filhos, ela utilizou essa técnica, Então, quando utilizou essa técnica em seus filhos, ela observou efeitos positivos da variolação, E ela viu que essa técnica poderia ser positiva para a população da Turquia. O Jane, em 1798, o médico inglês foi que deu origem à imunologia. Então, o que ele fez? Ele também fez estudos com a varíola bovina, e ele percebeu nos seus estudos que as ordenhadoras que contraíam a varíola bovina de forma branda, elas ficavam imunes à forma mais severa. Então, ele fez o quê? Ele inoculou algumas pústulas da varíola bovina em determinadas pessoas, e ele observou que essas pessoas elas poderiam estar sendo protegidas contra a varíola, ou que também era chamada de vacina. Então, ele fez a mesma coisa, ele utilizou a técnica da variolação, ele inoculou as pústulas em uma determinada criança, e depois ele fez com que essa criança ficasse infectada, ou seja, ele infectou essa criança intencionalmente, Aí a gente vê, lembra o quê? Lá da bioética, esses cientistas, eles faziam vários estudos, várias pesquisas utilizando seres humanos de forma bem bruta. Então, depois dessas pesquisas, o que foi feito? Foi desenvolvida, então, a técnica da vacinação. E hoje a gente utiliza essa técnica, bastante utilizada. Então, a vacinação, essa técnica faz o quê? Ela inocula amostras enfraquecidas
ou atenuadas de agente etiológico dos micro-organismos em indivíduos sadios, a fim de obter a proteção contra a doença. Então, essa vacinação ela foi espalhada depois por toda a Europa, e ela demorou quase 100 anos para que ela fosse também aplicada a várias outras doenças, né? Então, ela também foi utilizada, essa vacinação também foi utilizada para induzir a imunidade à cólera. E a gente sabe que atualmente essa técnica de vacinação ela é utilizada por vários países. Lá no final do século XIX, o Koch, ele provou que determinadas doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos patogênicos. E cada um desses micro-organismos, eles eram responsáveis por determinadas doenças ou determinadas enfermidades ou patologia, né? Então ele percebeu que existiam vários micro-organismos causadores de doenças, que também poderiam ser chamados de patógenos, e dentre eles, eu acho que creio que vocês já ouviram falar deles, né? Os vírus, as bactérias, os fungos patogênicos, né? E vários outros organismos eucarióticos unicelulares, como por exemplo, os protozoários, e também os organismos eucarióticos unicelulares, que seriam os patógenos, os fungos, quer dizer, desculpa. E todos esses micro-organismos que causam uma determinada doença, são chamados de parasitos. O Pasteur, em 1880, né, ele projetou uma vacina, né, contra a cólera aviário, e também desenvolveu uma vacina antirrábica, né, e que obteve bastante sucesso, né, em sua primeira aplicação em um rapaz que foi mordido por um cão raivoso. Então aqui a gente tem a técnica, né, ou seja, mostrando o experimento, né, do Pasteur, né, em 1880, ele utilizou o quê? A galinha, né? Então o estudo dele foi descobrir uma vacina para o cólera aviário, né, a doença chamada de cólera aviário. Então ele pegou, cultivou bactérias, né, em laboratório contendo, ou seja, bactérias que causavam esse cólera aviário, né, ele cultivou essas bactérias durante 8 semanas, né, em laboratório. Aí depois ele pegou, né, essas bactérias e inoculou essas bactérias numa galinha, né. Com o tempo ele percebeu que a galinha permanecia o quê? Sadia. Aí ele pegou depois, cultivou uma cultura em laboratório, né, e utilizou essa cultura mais recente, ou seja, com menos de 8 semanas, reaplicou, ou seja, reinoculou, né, esse micro-organismo do cólera aviário na mesma galinha, né, e percebeu que essa galinha ela permanecia sadia. Quando ele pegou, né, essa cultura recente e aplicou em outra galinha que não havia sido inoculada por bactérias que causam cólera aviário uma primeira vez, né, ele percebeu quando aplicou a primeira vez, inoculou nessa cultura mais recente, ele observou que essa galinha o quê? Morria. Então, com isso, ele percebeu que o tempo havia enfraquecido a virulência do patógeno e que tal cepa atenuada de bactérias poderia ser administrada para proteger contra a doença, né? Vocês viram que no primeiro experimento ele utilizou uma cultura, né, utilizou patógenos que cultivada há mais tempo. No segundo experimento, ele utilizou uma cultura de patógeno, né, mais recente. Aí ele percebeu que com o tempo esse patógeno seria enfraquecido. E ele percebeu então que se esse patógeno ele fosse enfraquecido ou se ele fosse atenuado, ele poderia desenvolver uma técnica chamada de vacina. Foi com isso então que essa vacina ela foi desenvolvida. E essa palavra vacina vem do termo latim vaca, que significa vaca em português. Então aí Jenner, né, também utilizou essa técnica quando ele fez os estudos relacionados à varíola bovina. Em 1885, né, foi o ano em que foi utilizada a primeira vacina nos seres humanos. Então, Pasteur também ele trabalhou com o vírus da raiva atenuado, ele aplicou esse vírus no Joseph Meister, né, e ele observou que ao aplicar esse vírus atenuado, o Meister sobreviveu, né? Então, com isso foi desenvolvida essa técnica da vacinação, que hoje em dia é utilizada em todo o mundo de forma contínua, né? E com essa técnica também a gente conseguiu erradicar a varíola, né? Então, através de uma aplicação universal dessa vacina, a gente conseguiu erradicar a varíola. Então, como consequência, o que as pessoas observaram, né? Que a vacina, com o tempo, ela se tornaria desnecessária. Mas não a gente não deve pensar dessa maneira, né?
Então, a gente tem que ver o lado obscuro dessa história. Então, assim, se uma população ela ficou totalmente imune, ela recebeu essa vacina da varíola, significa dizer o quê? Que essa varíola, né, esse micro-organismo foi o quê? Foi erradicado. Então, essa doença não vai mais ocorrer. Mas com o tempo, né, se as pessoas que forem nascendo não receber essa vacina contra a varíola, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar sem imunidade, né? Sem imunidade a essa doença, e essa doença ela vai crescer novamente naquela população. E isso pode ser utilizado, pode ser uma ameaça para o bioterrorismo, uma ameaça de bioterrorismo. Ou seja, aquele micro-organismo não está mais causando aquela doença, né, mas pode ser que algumas pessoas querendo causar algum mal ou bioterrorismo, o que ele pode estar utilizando? Ele pode estar utilizando esse micro-organismo que causa essa varíola, né, e tentar introduzir esse micro-organismo no meio não natural, por meio não natural, para que essa população ela venha a ter varíola. E aí é onde a gente vê que a importância da vacinação, né? A gente vê que várias doenças foram erradicadas, mas a população ela precisa ainda tomar essas vacinas para que esses micro-organismos ou esses patógenos, eles não possam vir a causar alguma doença novamente, essa doença possa surgir na população. Tá? Então aí essa prática da vacinação ocorre para várias doenças, como por exemplo o sarampo, a cachumba, coqueluche, o tétano, a difteria, a pólio, e ela pode trazer vários benefícios, né? Por exemplo, evitar o sofrimento das pessoas, evitar a mortalidade, né? E evitar também um custo mais elevado para o tratamento dessas doenças. Então a gente não pode esquecer de tomar essas vacinas. A gente sabe que muitas dessas doenças foram erradicadas, mas caso a população ela não seja imunizada, essas doenças elas podem voltar, né? Então tem muitos adolescentes hoje em dia, adolescentes e crianças que não vê mais nenhuma pessoa com essa doença. Então, como ele não vê, ele acha que essa vacina não é necessária, tá? Então, embora o Pasteur ele tenha provado que a vacinação funciona, ele não entendeu como que essa prática da vacinação ocorreria. Então, o Berry e o Shibasaburo, em 1890, eles demonstraram, eles colocaram a primeira evidência, né, sobre o mecanismo da imunidade. Com isso, o Berry e o Shibasaburo, né, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1901. Então, o que eles fizeram? Eles descobriram que o soro de animais imunes à difteria ou ao tétano continham uma atividade antitóxica, né, específica e que poderia conferir proteção em curto prazo contra os efeitos da toxina de difteria ou tétano em pessoas. Ou seja, eles perceberam que no soro, né, estavam presentes os anticorpos, e se os anticorpos já estão presentes, já estão prontos, eles podem tentar, então, combater os antígenos para tentar, então, erradicar, ou seja, para tentar eliminar aquela doença do corpo. Então, com isso, né, essas infecções, se o indivíduo apresentar alguma infecção por algum patógeno, o que vai acontecer? O corpo dele ele vai emitir algumas respostas, e essas respostas são chamadas de resposta imune. Uma resposta imune específica, como por exemplo a produção de anticorpos contra um patógeno, em particular e seus produtos, é chamada de resposta imune adaptativa. Ou seja, seria aquela resposta que vai ser desenvolvida ao longo da vida de um determinado indivíduo, né, como se fosse uma adaptação à infecção contra aqueles patógenos. Uma infecção pelos patógenos, quer dizer. Então, em muitos casos, uma resposta imune adaptativa também ela vai resultar num fenômeno conhecido como memória imune, o que vai conferir uma imunidade protetora para toda a vida contra a infecção pelo aquele mesmo patógeno. Ou seja, o indivíduo, se ele foi infectado por um determinado micro-organismo que causa uma determinada doença, né, ele já conseguiu desenvolver o mecanismo, ou seja, ele já desenvolveu uma resposta imune adaptativa. Então, no organismo dele já vão ser encontrados aqueles anticorpos, e quando o organismo dele entrar em contato novamente com aquele micro-organismo patogênico, né, ele vai lembrar, é como se ele tivesse guardado, o sistema imune tivesse guardado na sua memória que ele já esteve em contato, então, com aquele micro-organismo antes, né? Aí, como o sistema imune já foi ativado, já foi desenvolvido, o que vai fazer? Ele vai tentar eliminar, então, aquele micro-organismo daquela doença de maneira muito mais rápida, né? E aí, a gente tem o quê? Uma resposta imune inata ou uma imunidade inata. Essa imunidade inata, ela vai estar sempre presente, imediatamente, né, disponível para estar combatendo uma grande gama de patógenos.
mas ela não vai conduzir uma imunidade duradoura. E ela não vai ser específica para nenhum patógeno individual. Tá? Então, essa imunidade inata, ela vai dar uma resposta de maneira imediata. E a resposta adaptativa, ela vai dar ou seja, e a imunidade adaptativa, ela vai dar uma resposta de maneira mais longa, a resposta dela vai acontecer de maneira mais longa, ela vai começar a desenvolver os anticorpos, né? E aquela imunidade adaptativa, ela vai ser o quê? Ela vai ser duradoura e ela também vai ser específica para determinado patógeno e de determinado patógeno de maneira individual. Aí o Metcalfe, em 1883, ele descobriu muitos micro-organismos, né, que muitos desses micro-organismos eles poderiam ser engolfados, né, e digeridos por células fagocíticas, que são aquelas células que constituem o sistema imune, os macrófagos, né, que vocês já ouviram falar. Então, esses antígenos ou micro-organismos, eles eram o quê? Fagocitados, né, e eles eram o quê? Eles eram ingeridos, né, e outros materiais estranhos também poderiam ser ingeridos pelos macrófagos e eliminados, né, por uma técnica chamada de fagocitose. Então, os anticorpos também eles podem ser utilizados para induzir, né, ou seja, para induzir contra, ou seja, eles podem ser ativados, né, e eles para desenvolver uma ação contra vários antígenos, né, e com isso eles vão ser o quê? Quando entra em contato com um determinado antígeno, o que vai acontecer? A produção de anticorpos vai ser estimulada. Mas o que seriam esses antígenos? Os antígenos seriam qualquer substância que pode ser reconhecida e combatida pelo sistema imune adaptativo. Quando a gente fala da substância, a gente não fala somente do micro-organismo, né, ele completo, vamos dizer assim, atenuado, né, ou inativo, vamos dizer assim. Mas se uma determinada proteína de um micro-organismo entrar em contato com o nosso corpo, uma glicoproteína, um polissacarídeo daquele patógeno entrar em contato com o nosso corpo, ele também vai ser reconhecido como um antígeno, né? Ele vai ser reconhecido como uma substância estranha. E o que vai acontecer? O nosso sistema imune vai tentar responder, então, contra pedaços ou partes desse micro-organismo. Então, o nosso organismo também ele pode desenvolver uma resposta imune alérgica contra metal, como, por exemplo, o níquel. Ele pode desenvolver uma resposta alérgica contra determinados fármacos, como a penicilina, ou então contra compostos orgânicos das folhas da era venenosa, ou então contra várias outras substâncias, né? Ele pode estar desenvolvendo essa resposta imune alérgica. Então, aí a gente vê, né, que existe aquela imunidade, a gente pode dizer que existe aquela imunidade ativa e existe a imunidade passiva. Quando a gente fala da imunidade ativa e imunidade passiva, a gente está se referindo ao soro e à vacina, tá? Então, a vacina, por exemplo, ela é uma imunidade ativa. Por que ela é uma imunidade ativa? Porque no organismo da pessoa vai ser introduzido aquele micro-organismo, aquele patógeno, atenuado ou enfraquecido, ou então parte daquele patógeno, né? Então, se o nosso corpo entra em contato então, com esse micro-organismo ou pedaço dele, o que vai acontecer? O nosso corpo ele vai desenvolver uma resposta imune para tentar, então, combater aquele antígeno. E a vacina ela faz isso, ela faz o corpo entrar em contato com o micro-organismo para que esse corpo ele possa desenvolver essa resposta imune. Já o soro não, o soro é uma imunidade passiva. Por quê? Porque no soro nós já encontramos os anticorpos, ou seja, no soro já são encontrados os anticorpos. E se a gente for falar dos recém-nascidos, eles vão se beneficiar, né, com a prática da vacina, com a técnica da vacina. Então eles nascem, né, ou seja, eles nascem sem nenhum anticorpo, ou seja, entre aspas, né, sem anticorpos contra determinadas doenças. Aí, com o tempo, é que o organismo dele vai desenvolvendo esses anticorpos tentando combater essas doenças, né? Mas ele já consegue, esses recém-nascidos, eles já se beneficiam da imunidade passiva, né? Conferida pela presença de anticorpos maternos, que vai estar presente na circulação da mãe. Então, os anticorpos que a mãe apresenta contra determinadas doenças já vão ser passados para quem? Para os recém-nascidos. Então, eles já estão se beneficiando de uma imunidade passiva. Então, a gente fica por aqui. A gente falou um pouquinho sobre o histórico, um breve histórico sobre a imunologia. Tem diversas outras pesquisas que falam sobre a origem da imunologia, né? Como surgiram várias técnicas que são utilizadas
em imunologia que foram descobertos pela imunologia. Então, para realizar essa aula também eu utilizei o livro do Abas, Imunologia Celular e Molecular, e utilizei esses outros 4 textos também que vão estar disponíveis para vocês, tá? Então, até mais, né? Até a próxima aula. Espero que vocês consigam entender um pouquinho dessa perspectiva histórica, né? E utilize esses textos para vocês também estarem estudando. Até mais!